Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 84ª noite. Não obstante ver-me desmaiado, o incômodo ancião continuou agarrado ao meu pescoço, limitando-se a afastar levemente as pernas para que eu recobrasse os sentidos. Depois, apoiando fortemente um dos pés sobre meu estômago e batendo com o outro num dos meus flancos, fez com que eu me pusesse de pé e caminhasse sob as árvores para ele poder colher e comer frutos. Durante o dia inteiro não me largou e, ao querer descansar à noite, estendeu-se sobre o chão comigo, sempre agarrado ao meu pescoço. Todas as manhãs sacudia-me para me despertar. Em seguida, fazia-me levantar e caminhar, apertando-me com os pés. Imaginai, senhores, a minha raiva por ver sobre mim aquele fardo e não poder me livrar. Um dia, peguei uma cabaça caída de uma árvore e, depois de limpá-la, espremi dentro dela o suco de algumas uvas, produzidas em abundância pela ilha e que me encontravam a cada passo. Quando enchi a cabaça, coloquei-a num lugar para o qual tive a esperteza de fazer com que o ancião me levasse no dia seguinte. Lá, peguei-a e, levando à boca, bebi um excelente vinho que me fez esquecer por algum tempo o desgosto mortal que me perseguia. Adquiri novas forças, de tal modo me alegrei que comecei a cantar e a saltar enquanto caminhava. O ancião, percebendo o feito produzido pela bebida em mim e percebendo também que eu o carregava mais facilmente, fez-me sinal para que lhe desse de beber. Apresentei-lhe a cabaça e, como o licor lhe pareceu agradável, sorveu-o até a última gota. Foi o bastante para embriagá-lo. Quando os vapores do vinho lhe subiram à cabeça, começou a cantar a seu modo e a sacudir-se sobre os meus ombros, acabando por vomitar, enquanto suas pernas se afastavam um pouco. Vendo que já não me apertava, lancei-o por terra, onde ficou imóvel. Pegando então uma pedra muito grande, esmaguei-lhe a cabeça. Senti imensa alegria por me ver livre do maldito ancião e encaminhei-me para o mar, onde avistei gente de um navio que acabava de fundear para se abastecer de água e de provisões. Todos se admiraram muitíssimo por me ver e ouvir a história de minha aventura. Caístes, disseram-me, nas garras do ancião do mar, e sois o primeiro que escapou de ser estrangulado. Ele jamais abandonou os que lhe caíram nas garras, a não ser depois de estrangulá-los, e tornou famosa essa ilha pelo número dos que matou. Os marinheiros e mercadores que aqui chegavam só ousavam entrar pela ilha em boa companhia. Após me contarem essas coisas, levaram-me para o navio, onde o capitão se alegrou em me receber quando soube do que me acontecera. Zarpamos. Após alguns dias de viagem, chegamos ao porto de uma grande cidade, cujas casas eram feitas de pedra. Um dos mercadores do navio, que se afeiçoara a mim, obrigou-me a acompanhá-lo e levou-me a uma pousada destinada a estrangeiros. Depois, deu-me um grande saco e, recomendando-me a pessoas da cidade,
rogou-lhes que me levassem com eles a colher cocos. Segui-os. Disse-me: fazei o que os virdes fazer, e não vos afasteis deles, pois correreis perigo de vida. Forneceu-me provisões para o dia, e eu parti com os moradores da cidade. Chegamos a uma grande floresta de árvores extremamente altas e retas, de troncos tão lisos que era impossível subir até os galhos onde se encontravam os frutos. Eram coqueiros, cujos frutos pretendíamos encher os sacos. Ao entrarmos na floresta, vimos grande número de macacos, grandes e pequenos, que fugiram assim que nos viram, trepando nas árvores com surpreendente agilidade. Sherazade quis prosseguir, mas o dia, aparecendo, a impediu. Na noite seguinte, continuou sua história.